Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana. Um caso estranho, um caso atípico. Será? Internet, portal G1. Professor da Rede Pública Estadual de Goiás, Arquidones Bites Leão, foi preso por policiais militares na última segunda-feira 31, após não acatar a ordem dos PMs de retirar faixa do capô do carro. No material estendido no carro do secretário estadual do Partido dos Trabalhadores, PT, de Goiás, continha a frase "Fora Bolsonaro genocida". Ao G1, o irmão do secretário Arquivaldo Bites Leão disse que o professor foi detido em Trindade, Goiás e posteriormente prestou depoimento na sede da Polícia Federal em Goiânia e foi liberado. E para prender Arquidones, o PM usa a Lei de Segurança Nacional e alega calúnia contra o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, ele foi pego em Trindade. Por que ele foi levado para a sede da Polícia Federal? Porque, óbvio, crimes contra a segurança nacional, quem investiga é a Polícia Federal, e nós estaremos, então, falando de um processo, se houver, na esfera da Justiça Federal. Ok? Essa é a primeira observação, mas fizemos o seguinte: para acabar com o problema, afasta o policial das funções e não se questiona o papel da corporação e o papel do governo de estado. Interessante observar que polícia militar responde a ordens diretamente do governador de estado. Então, meus senhores, duas coisas são básicas para que nós possamos começar a comentar alguma coisa. Primeiro, não é de hoje que nós estamos vendo aqui e lidando com profissionais ou mal treinados ou então sem treinamento. E com os policiais militares não é diferente, ok? As pessoas, de um modo geral, e a polícia não é diferente, ela opta por trabalhar com dilemas, com aquilo que eles acham que realmente representa a moral e os bons costumes. Se esquecem de que eles são literalmente fiéis à lei posta. Eles têm, de toda forma, que obedecer à lei que já está posta no país, a lei que nós temos na atualidade. Então nós vemos aqui claramente que o policial, por uma questão pessoal, ele acha que ocorre o crime de calúnia, lê, interpreta mal e dá voz de prisão, então, ao cidadão. Mas olha só, vamos deixar bem claro o seguinte: quando a corporação falha, isso está claro aqui, e não dá condição ao policial para estar enfrentando o perigo, para estar na rua, para ter condição, por exemplo, de decidir o que fazer no momento como essa carreata passeata anti-Bolsonaro, quem deveria responder, obviamente, seria a corporação e o próprio governo. Não só o policial. O policial é um braço dessa corporação, mas um braço que não recebe treinamento, onde ele não tem treinamento específico com leis, não recebe treinamento nenhum sobre direitos humanos e está na rua para enfrentar o perigo, sem qualquer retaguarda, sem qualquer condição de agir de maneira diferente. Esse é o nosso primeiro erro e o nosso primeiro apontamento, sem dúvida nenhuma. Mas o que fez o policial? O policial falou da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 83, Lei de Segurança Nacional, artigo 26. Preste bem atenção nele. Caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação, cuja pena é de 1 a 4 anos. Para que se configure abuso de autoridade. Vamos lá. O abuso que é praticado por um policial militar no exercício de sua função envolve ato praticado com excesso impróprio, inadequado à omissão policial, injusto e até mesmo ilegal, porque em desacordo com a obrigação institucional é cometido contra alguém que deveria ser protegido pela própria corporação. Esse é o conceito do abuso de autoridade praticado por policiais militares. Bom, abuso de autoridade, Lei 13.869/2019, vou tomar a liberdade de ler rapidamente para os senhores,
para que se familiarizem com o que nós estamos dizendo. O artigo 1º, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com, olha só, qualidade específica e finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda, preste atenção que aqui veste como uma luva, por mero capricho ou satisfação pessoal. O policial não estava seguindo a lei não dizia isso, ele não tinha noção do que a lei dizia, mas ele entendeu pelo capricho, pela satisfação pessoal, em dar voz de prisão ao professor. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Capítulo 2. Sujeitos do crime. Parágrafo 2º. É sujeito do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou funcional de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos, militares e pessoas a eles equiparadas. Então nós já sabemos que há um erro grosseiro aqui. Mas vamos lá, olha só. Vou chamar a atenção de vocês, está na internet, é só pesquisar. O ano é 2016, nós estávamos em plena campanha de impeachment a Dilma Rousseff. O senhor Bolsonaro, hoje presidente, faz uso do microfone e simplesmente diz o seguinte, que ele estava parabenizando e sentindo saudades do Coronel Usdras. Coronel Usdras, militarismo. Eu não vou ficar perdendo tempo em explicar isso para os senhores, mas vale a pena depois a consulta. E aí, então, começaram-se os boatos, né, por assim dizer, que ele seria processado, ele responderia por inquérito ou coisa que o valha, que não deu em nada. Até porque ele parabenizou o Usdras. E isso você vai entender muito bem quando nós falarmos do que é crime. Crime é um fato típico, ilícito e culpável ou antijurídico, a depender da corrente filosófica que os senhores resolvam seguir. Dentro desse fato típico que nós estamos falando, está conduta. A conduta é exatamente aquilo que está descrito no artigo. Por exemplo, o artigo 138 do Código Penal, que fala do crime de calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Ponto. A conduta é o artigo 138, calúnia. Agora, o que é o fato? O que é o ato? Ato é parte da conduta. Se eu digo a você que o sujeito esfaqueou 5 vezes alguém, a conduta é homicídio. O ato é a facada, são 5 atos. Agora, o que é o fato? Fato é um acontecimento qualquer. É qualquer coisa que qualquer um pegar da rua, de um acontecimento no ônibus, na bicicleta, no passeio no final de semana, pega aquela situação, abre o Código Penal e verifica. Se houver perfeita reciprocidade, eu deixo de chamar fato e passo a chamar conduta, aquilo que tem previsão legal. O artigo 138 diz imputar falsamente fato definido como crime. Não interessa se o professor colocou genocida, se ele colocasse estelionatário, ladrão ou então estuprador. Se ele não se atém ao fato, à história, obviamente ele não está praticando a conduta que se espera. E mais do que isso, naquele momento, nós esbarrávamos numa coisa chamada liberdade de expressão. O fato de eu não gostar do presidente ou de gostar dele não pode ser punido. Pode ser punido se eu praticar alguma coisa que tem previsão legal e que se transforme em conduta. E isso não havia. E, portanto, o policial, sim, ele pode responder por abuso de autoridade. A corporação deveria também ser responsabilizada por colocar um profissional despreparado na rua, e isso gera indenização ao professor, que foi preso de forma injusta. Ainda bem que a Polícia Federal corrigiu o erro. Senhores, notícias da semana, espero que tenham gostado. Fiquem com o meu mais forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.